fazem perguntas ou querem que eu faça alguma coisa? Vou fazer uma breve introdução. Introdução a quê? Falar um pouquinho, acho que do momento conturbado que a gente está vivendo hoje, que você acha em termos de instituição, se o Brasil vai para melhor. Vamos lá. Não sei se o Brasil vai para o melhor, mas eu acho que as instituições melhoraram no Brasil. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil, né? Que é o impeachment. É o segundo que eu vejo. O primeiro foi do Collor, que eu assisti. E como desta vez, eu custei muito a aderir naquela ocasião do Collor, era o Collor, a ideia de impeachment. Por quê? Porque o impeachment implica você tirar alguém que recebeu o voto. É claro que você vai votar o outro que também recebeu o voto, o mesmo número de votos, mas de uma maneira não direta, né? Agora, e nós tínhamos medo no impeachment do Collor, sobretudo o Ulisses Guimarães e eu, de que houvesse possibilidade de uma reversão, que a democracia acabasse e viesse os militares de novo. Agora não. A diferença é que as instituições hoje são muito mais fortes, né? E na verdade, quando é que acontece impeachment? No parlamentarismo é mais simples, porque ou você tem a maioria parlamentar ou o governo cai. Você pede um voto de confiança e por um voto de diferença derruba. Ou tem metade mais um ou muda o governo. No presidencialismo é muito mais complicado, porque o presidente tem um mandato fixo, né? Agora, a Constituição diz lá, eu reli agora recentemente, embora eu tenha trabalhado na Constituinte e tudo, mas reli. De fato, a Constituição capitula, diz que são razões de impeachment várias questões, entre as quais atentar contra as leis orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal. Não é crime no sentido comum. Quer dizer, a pessoa que sofre o impeachment não sofre mais nada. Veja o Collor. A razão pela qual o Collor sofreu o impeachment foi de que ele teria recebido de presente um Fiat Elba. Bom, claro que havia outras, como aqui, tem muitas coisas por trás, né? O Collor também tinha muitas acusações e tal, mas o que ficou configurado como motivo, e o presidente do Supremo Tribunal, como hoje está lá em Brasília, era o Sidney Sanches, na época, um ministro do Supremo, preside o Senado, no processo, no momento do julgamento. E o Sidney Sanches presidiu o impeachment. Bom, o Collor renunciou no dia da votação. Por que o Senado votou? Eu era senador, mas eu estava fora, porque o Itamar assumiu a presidência, como agora. E eu fui nomeado ministro de Relações Exteriores. Então, eu não votei no impeachment do Collor, mas acompanhei. Bom, então ele saiu, no dia do impeachment, ele renunciou. Por que o Senado votou, apesar disso, o impeachment? Para que ele não tivesse possibilidade de se eleger por 8 anos. Quem sofre o impeachment, a única penalidade que tem é que fica inelegível. Porém, como no caso do Collor, havia suspeita de que fosse crime receber o Fiat Elba de presente. E foi para o Supremo Tribunal Federal julgar. É crime ou não é crime? E a decisão no Supremo, por 3-2, inclusive com o voto do Sidney Sanches, que era membro do Supremo e que tinha presidido o impeachment, votou pela absolvição do Collor. Por quê? Porque ele recebeu o Fiat Elba, mas não tinha nada que dissesse que em consequência disso, como contrapartida disso, ele tivesse feito um favor a quem deu o presente. Então, não é crime. Agora, é quebra de decoro. Não cabe ao presidente da República receber um presente de um valor enorme, mesmo que seja a troco de nada. Quebra o decoro. E, não obstante, não é crime. Ele não sofre nenhuma penalidade. Então, agora é a mesma coisa. Se houver impeachment, provavelmente vai haver, pelo que se vê pelos jornais, a presidente Dilma não fez crime. Ela diz, eu sou inocente. Não é isso. Ela pode ser inocente, mas ela é irresponsável perante a Constituição. O crime é de irresponsabilidade, não seguiu as regras da Constituição. Bom, isso é difícil de explicar. E como nem todos os regimes presidencialistas têm a mesma regra, não funciona da mesma maneira, por exemplo, nos Estados Unidos tem que ser crime. É difícil entender. As pessoas, então a ideia de que é golpe passa mais facilmente do que a ideia de que é um processo normal. Quando é que acontece o impeachment de verdade? O impeachment acontece quando o Congresso paralisa as ações do governo, quando o governo deixa de governar. Aqui no Brasil, o sistema é complicado, porque o presidente é eleito, e a partir da Constituição de 88,
com maioria absoluta de votos. Bom, ou no primeiro ou no segundo turno. Eu tive 2 vezes no primeiro turno. Os outros tiveram sempre no segundo, mas tiveram a maioria dos votos. O partido do presidente não tem a maioria. O partido do presidente tem no máximo 20%. Então, todos os presidentes têm que fazer alianças no Congresso. O povo não gosta, porque o povo pensa que elegeu o presidente tem todo o poder. E no sistema de equilíbrio de poder, o poder é compartido. Tem o executivo e tem o legislativo, além do judiciário. E o legislativo tem muito mais poder do que se pensa. Então, todas as vezes que os presidentes pensam que eles podem mais do que o Congresso, eles caem. Ou então eles dão golpe, fecham o Congresso. Getúlio fechou o Congresso, os militares fecharam o Congresso. Aí você pode governar sem o Congresso. Amarrou. Agora, se você tiver democracia, quando o presidente perde a capacidade de fazer com que o Congresso apoie as medidas dele, ele pouco a pouco perde condições de governar. Às vezes há impeachment, às vezes não. Por exemplo, o presidente Jânio Quadros renunciou, porque ele queria fazer uma opção de coisa com muita dificuldade no Congresso. O Congresso começou a atrapalhar a vida dele, ele renunciou pensando em ficar mais forte e voltar ao poder sem Congresso. Mas renunciou, foi embora, perdeu. O presidente João Goulart parou de poder governar. Tem um livro do Vanderlei Guilherme dos Santos que mostra isso. O Congresso para de tomar decisões. O presidente Collor, o Congresso parou de governar. O presidente Dilma, a mesma coisa. Quer dizer, ela perdeu o Congresso. Depois que perde o Congresso, se você ainda por cima, o Congresso encontra algum elemento objetivo, para dizer, olha, mexeu nessa parte da que a Constituição não permite, quer dizer, emitiu autorização de gasto sem aprovação do Congresso, fez pedalada fiscal, acabou, cai. A verdade verdadeira não é a questão de que simplesmente jurídica, é que perdeu condições políticas de governar. Os regimes têm que ter maneiras de solucionar os impasses políticos. No parlamentarismo é mais fácil. Perdeu condições, cai o gabinete e forma um outro gabinete. E às vezes não consegue nem formar, como na Espanha hoje. A Espanha não consegue maioria para formar, há muito tempo, formar um gabinete. Cai, chama eleição de novo, não sei o quê. Não é fácil. No presidencialismo, o sistema é esse. Ele cai porque o Congresso vota. É difícil para o Congresso conseguir ter, sei lá, 2/3 do Congresso. É muita gente. Não é fácil. Mas quando consegue ter 2/3, acabou. O presidente não tem como governar. Essa que é a verdade verdadeira. A questão é realmente política, com um fundamento legal. Mas o legal é fundamento. Se a pessoa tem poder, não cai. Então é difícil entender isso, porque não é puramente jurídico, é uma questão complexa. Bom, então é isso que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Ao mesmo tempo, nós estamos assistindo o quê? As instituições funcionam. Não tem ninguém na cadeia por razão política, não tem preso político, não tem limitação à liberdade de imprensa, a imprensa funciona, como sempre funcionou, a justiça funciona, como sempre funcionou, os militares estão no canto deles. Quer dizer, no passado, se nós tivéssemos, não agora, mas nos últimos 6 meses, a gente ia discutir o nome dos generais. Nós sabíamos de cor no passado o nome dos generais. Quem comandava São Paulo, quem era no Rio, quem era o presidente da Exército. Agora ninguém sabe. E todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo. É uma mudança importante, que mostra como, apesar de tudo, as instituições estão funcionando. Né? Claro que é muito melhor você não ter que chegar ao impeachment. Né? É muito melhor. Mas, já que vai chegar, pelo menos que chegue com as instituições funcionando. Eu escrevi o último artigo que eu escrevi nos jornais, aí no Globo, no Estadão e outros, eu digo o seguinte, olha, nesse momento, o que está acontecendo? O vice-presidente representa uma espécie de pinguela, uma pontezinha que não é perfeita. Agora, se a pinguela quebrar, a gente cai no rio. Não é? Se a pinguela funcionar, você vai à outra margem do rio. A outra margem é a eleição. Agora, por que não pode fazer eleição já? Porque a Constituição não deixa. Para haver eleição, antes do ano que vem, só tem um mecanismo possível. É a renúncia do presidente e do vice-presidente. Aí não tem jeito. A Constituição, se você tem a renúncia, eu pedi lá atrás que a Dilma tivesse um gesto de grandeza, não sei o quê. Se renuncia, você tem a possibilidade de fazer a eleição. Se não renunciar, tem um outro caminho para você poder fazer a eleição. É acusar a chapa vencedora de fraude eleitoral. Tem uma acusação, aliás, do PSDB no Congresso, no Tribunal Eleitoral. Só que isso leva meses, se não anos, para ser julgado. Se for julgado o ano que vem, pela Constituição, não tem eleição geral, não. É o Congresso quem elege.
Então, é uma situação difícil, mas tem que seguir a Constituição, porque senão é golpe. Aí sim é golpe, tem que seguir a Constituição. Então, não adianta ter... É melhor ter eleição sim, mas como é que faz? Qual é o mecanismo pelo qual se leva a eleição? Tem que ter a renúncia dos dois. Se não tiver, tem que ter uma decisão do Tribunal Eleitoral. E se for esse ano, mas não vai ser, porque ele se leva meses funcionando, nem começou. É o ano que vem. O ano que vem é o Congresso quem elege. É pior a emenda do que o soneto, porque quer dizer, o povo não vai entender mesmo nada. O Congresso já está criticado por todos os lados, ainda vai ter a capacidade de eleger um presidente. Então esse é o nosso momento, é uma pinguela. Você tem que ir sustentando e tal, até chegar um dia, um momento que você tenha eleição efetiva, e aí tomara que tenhamos a chance de votar um presidente capaz e tal, com um apoio popular e partidário. E agora, até lá, tem que resolver certas questões, porque a crise econômica está aí, o Lava Jato está aí, a dificuldade de ter emprego está aí presente, a desordem fiscal é enorme. Então, é preciso que o governo funcione de alguma maneira. É essa a nossa conjuntura. Dito isso, o que vocês querem saber? Vamos lá. Presidente, existe um movimento para caçar o registro do PT como partido? Eu queria saber se não é perigoso chegar a esse ponto e se os ânimos não podem se elevar ao ponto de virar uma caça às bruxas à classe política. Eu acho que é perigoso, eu acho que não é que existe um movimento, eu não acredito que exista um movimento. O que existe é um perigo, um risco. Por quê? Porque há acusações de que, não é só o PT, alguns partidos, enquanto partido, receberam dinheiro. Isso é crime. E não é crime da pessoa, porque é partido. Né? Então, isso está lá na coisa. Então, o que aconteceu foi que um dos ministros, que foi Gilmar Mendes, mandou começar um processo para ver se é verdade. Eu espero que não chegue a esse resultado. Eu acho que não adianta você resolver um problema cortando. Até porque é falso. Corta, cria de novo, e não tem sentido. Não acho que haja um movimento nessa direção. Há um risco, porque o que o juiz vai fazer? Se vier muitas evidências de que o partido, como instituição, participou do processo. Outra coisa são pessoas do partido. Aí não mexe com o partido. Mas se for o partido mesmo, o que faz? Então é complicada a situação. Eu acho que nenhum juiz que tenha juízo no seu lugar vai querer caçar registro, porque é um problemaço. E pode haver caças bruxas. Eu acho que o momento é para calm down, baixar um pouco essa ansiedade, essa raiva que está começando a existir, que é negativa. Pois não. Boa tarde, presidente. Eu sei que o pessoal gosta muito de falar de conjuntura, mas eu vou ser um pouco impertinente, vou fazer duas perguntas um pouco meio fora do contexto. A primeira eu estive lendo suas memórias, estou gostando bastante da leitura, e eu gostaria de saber um pouco como foi o relacionamento com o PFL, especificamente no Congresso, e também com o vice Marco Maciel. Outra também, aproveitando a deixa agora, 80 anos de Raízes do Brasil, como você faz a interpretação da obra e você vê as mudanças que estão desde 1936 até agora? Pois não. Primeiro é o seguinte, como é que foi o relacionamento com o PFL? Eu dei a deixa para vocês entenderem o que acontece. O presidente se elege e não tem maioria. Né? E, no caso específico, que foi lá em 94, as pesquisas de opinião mostravam que eu poderia ganhar sozinho. No Brasil, quem ganha não é o partido, é o candidato. Né? O povo não sabe muito de partido e tal. Então, você pode ganhar. Eu disse, tá bom, eu ganho, mas como é que eu governo? Como é que eu governo? Porque ganhar é uma coisa, governar é outra coisa. E eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer algumas reformas no Brasil, algumas mudanças. Bom, então, você tinha o PSDB sozinho tinha 18%, 16%, uma coisa assim. Bom, e nós não tínhamos nenhuma força no Nordeste. Bom, então eu propus, o PFL, o PFL se propôs a apoiar. Através do Marco Maciel, na verdade, e outros. Né? E eu levantei a questão no PSDB, de olha, podemos ganhar, mas depois não vamos cair, porque como é que governa? Né? Bom, o PMDB não queria apoiar. Bom, então, resolvemos fazer uma aliança. Quando eu me elegi, eu disse, não adianta só o PFL, preciso do PMDB também, porque eu queria fazer reformas na Constituição. Reformar a Constituição precisa de ter 3/5 do Congresso.
Então, somando PFL e PSDB, não dá, nem metade. Então, de alguma maneira, eu forcei o presidente do PMDB, chamava-se Luiz Henrique. Eu fui líder do PMDB no Senado, antes da Constituição, não é? Quando o PMDB se opunha ao governo militar. E o Luiz Henrique era líder da Câmara. E o Ulisses era o nosso chefe, o Ulisses Guimarães. Então era fácil para mim falar com o Luiz Henrique. Eu disse, Luiz, eu preciso do PMDB. E fizemos uma troca de cartas sobre pontos de vista e tal. E fizemos uma base maior. Só que naquela ocasião, você pode ver lá no primeiro livro das memórias, quer dizer, eu tinha força suficiente para nomear os ministros que eu queria. Não era o partido que indicava. O partido, eu nomeava os ministros do partido. E eu nomeei os ministros do PMDB. Nomeei o Jubim, que tinha perdido a eleição para deputado. Eu nomeei o Jubim para ministro da Justiça. E depois eu nomeei aquele rapaz, o Odacir Klein, que tinha sido líder no tempo contra o regime autoritário, que é ministro dos Transportes, representando o PMDB. Então nós criamos uma maioria bastante ampla, que permitiu aprovar algumas mudanças que precisavam ser feitas, pelo menos no meu entendimento, no Brasil. A relação foi um inferno, como é sempre. Quer dizer, com o Marco Maciel, não. O Marco Maciel é um jeito discreto, correto, enfim, tinha mais conservador, mas era uma pessoa séria, né? E não era de dar cá, tomar lá. Agora, com todos os partidos é um inferno, porque os partidos querem mais sempre, né? Querem mais espaço, querem mais não sei o quê, representam, e são representativos, o Congresso representa. Esse aqui é o problema. Você vai ver o Congresso e fica assustado, só que aquele é o Brasil. Quem votou foi o povo brasileiro. Ou você respeita isso, ou você não tem como fazer as coisas, a não ser pela via militar, autoritária. Então você tem que respeitar, é uma diversidade, tem lá e tal e coisa. Bem, mas é sempre uma briga. Não? Quando sair o meu terceiro volume, que vai sair agora, no fim do ano, era uma dificuldade enorme, porque todo o equilíbrio daquela época foi estabelecido da seguinte maneira. O PSDB, que era meu partido, de alguma forma tinha que se sacrificar no Congresso para que pudesse dar a presidência da Câmara a um partido, do Senado a outro. Uma para o PMDB, outra para o PFL. Bom, não é fácil, porque o PSDB queria... Mas você já tem o presidente, já tem vários governadores, tem não sei o quê. Bom, mas os partidos querem, é natural da vida política querer mais, controlar, não sei o quê. Bom, quando houve uma decisão, já no final do governo, 2001, de que o PSDB ia disputar a presidência da Câmara, eu chamei os líderes, que era o Aécio e o Teotônio, que era o presidente, o Teotônio Vilela, que depois foi governador, e digo, olha aqui, vocês querem... Eu estou cansado de dizer não a vocês. Está no fim do governo, eu entendo e tal. Agora, vocês estão transformando num ponto da República em ponto fixo, é a eleição para a Câmara. Muito bem. Nós vamos ganhar. Basta eu me abster. Eu não entrar no jogo, o partido ganha. Porque faz aliança lá e ganha. Agora, depois, como é que governa? E foi o que aconteceu. Quer dizer, ganhamos, quer dizer, o PSDB ganhou a presidência da Câmara, aí a briga foi total entre o Antônio Carlos e o Jader no Senado. E não houve mais paz possível, porque não tinha como compor. Então, a vida política é assim. Quer dizer, você tem que ter capacidade. E o mais difícil é o seguinte, a maioria não quer nada, quer mamar no Estado. Quer vantagem. Né? A maioria não digo, mas muitos querem vantagem. Quando esses muitos se tornam a maioria, é difícil governar. Eu sempre dizia já na época, a questão aqui não é que dizer, fulano é atrasado e o outro não. É como é que você leva o conjunto. Quer dizer, como é que você moderniza o país, que precisava e precisa, sendo que se sabe que a maioria é contra. Porque esse é o caso, a maioria é contra. Né? Você vai discutir a reforma da Previdência, a maioria não quer. Não quer manter a idade de aposentadoria como é hoje, não quer mudar. Bom, como é que você faz para mudar? Você vai precisar de alguém dessa maioria, você tem que trazer essa maioria. A grande dificuldade é que o sistema político, não é só aqui, funciona, porque você tem polos de orientação. Aqui no Brasil, nós tínhamos basicamente, até há pouco, PT, PSDB e lá no meio PMDB. Era isso que funcionava. Bom, e você tem que, como nunca foi possível fazer aliança do PT com o PSDB, o PT nunca topou, porque eles têm uma vocação hegemônica,
E era quase impossível, porque eles disputavam conosco por razão eleitoral. Então, você tinha que... Não contava com um pedaço grande que eventualmente podia te ajudar, mas não ajudava, votava contra tudo. Aumento de salário, estou contra, tudo. Bom, então como é que você faz para... Os setores mais atrasados, você tem que trazer para uma posição mais progressista. O perigo é quando o setor atrasado toma conta. Aí toma conta, pede. O que eu acho, eu não gosto muito de falar de política partidária, estou abrindo exceção hoje aqui. Mas eu acho que um grande problema que nós tivemos foi quando o presidente Lula tomou uma decisão de, ao invés de fazer uma aliança com um grande partido, que era o PMDB, e que o Zé Dirceu queria, ele fez com os pequenos. E aí foi o mensalão. Porque ao invés de fazer só na base de pedaços do governo, compartilhar a direção, criou um outro sistema. E esse outro sistema, em vários momentos, ganhou a predominância. Quando elegeu o Severino Cavalcante, quando elegeu o Eduardo Cunha. Aí inverteu, quer dizer, em vez do setor dos polos comandarem, o atraso comandou, controlou. Quando você tem um bloqueio, bloqueio de mudanças pelo setor que é menos comprometido com algum dos polos, ou com o que seja, é mais comprometido com a manutenção na verdade, de pequenas vantagens, de coisinhas assim, o país sofre. Mas isso é a realidade política. Você não vai eliminar as pessoas, não tem jeito. Se você é democrata, tem que governar com o Congresso. E o Congresso, queiramos ou não, vai ser eleito pelo povo. E o povo, uma boa parte do povo, não tem consciência ou melhor, tem outro tipo de consciência, tem os seus interesses imediatos, que são reais. São reais, são parte da vida da sociedade. Essa é a grande dificuldade dos intelectuais, que não entendem isso. Quer dizer, eles acham que você tem que ser uma visão elitista. Você pode, com a sua vontade, você impõe. Não impõe nada, a menos que tenha espada. Se não tiver espada, não vai impor. Se não vai impor, tem que convencer. E ganha e perde, o avanço é mais lento. Mas é a democracia. É a democracia. Né? Tem que ser respeitadas. Tem que entender a diversidade, as diferenças de opinião, as diferenças de interesse, né, que existem. E, em grande parte, o líder tem a função de compor e tentar dar um rumo. A dificuldade é você dar um rumo ao país. É isso. Hein? A Raiz do Brasil. Bem, eu até escrevi uma notinha curta nessa última Ilustríssima sobre isso aí. Eu acho que o Raiz do Brasil, sobretudo, os vários capítulos, é um livro muito importante, muito interessante, né? Porque na época, nos anos 30, embora você veja que a edição de 46 ou 48, ela modifica alguma coisa da de 36, mesmo da de 36, você tem uma visão que era menos tradicional do que a predominante no Brasil. Predominava nos anos 30 uma visão autoritária, né? Porque o que é que tinha nos anos 30 no mundo? Comunismo e nazismo, né? Então, aqui no Brasil, o que predominava era a visão autoritária, que veio de antes disso até. Oliveira Viana, grandes pensadores que tinham uma visão de que o Estado é que faz tudo, né? É uma coisa que veio de Portugal, o livro do Fauro, que você talvez leia Os Donos do Poder, é muito interessante, para mostrar como é que foi a nossa formação e tudo mais. O Sérgio Buarque já tinha uma visão, ele tinha vivido na Alemanha, tinha conhecido as obras do Max Weber, e ele tinha uma outra visão. Ele apostava na urbanização, industrialização e na possibilidade de um Brasil mais aberto, que não fosse só o Estado, apostava mais na sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Embora você, na edição original, ele depois mudou certos pedaços do livro dele para dar menos ambiguidade, no sentido de que ele não era autoritário, na verdade, ele não era mesmo. Além do mais, eu conheci o Sérgio. O Sérgio me examinou 2 vezes, a minha tese de doutoramento e a minha tese de cátedra. Ele era professor da USP, como eu também, né? E o Sérgio nunca teve um pensamento autoritário. E, naquela época, eram poucos que não tinham um pensamento autoritário, ou paternalista, tipo Gilberto Freire, patrimonialista. O Sérgio Buarque era uma pessoa, a meu ver, com uma visão mais adequada, né? E ele é fundador do PT. Entendeu? Então, é uma pessoa que tinha uma visão aberta da sociedade. Nunca teve
Eu acho um livro muito... Não é o melhor livro dele do ponto de vista, digamos assim, científico. O melhor não sei. Ele gostava mais de Visões do Paraíso. Eu gosto mais tem uma história geral da civilização brasileira, que ele e o Boris Fausto publicaram. Que eu tenho uns capítulos até disso aí, mas tem um capítulo, o importante mesmo, é a análise do Império, que foi feita pelo Sérgio Buarque. E é admirável, admirável. Nessa ilustríssima que saiu uma coluna minha, tem uma nota de um rapaz que eu não conheço, que disse que foi presidente do IPEA, completamente equivocado, dizendo que o Sérgio não conhecia a escravidão. Ora, toda a análise dele do Império é sobre a escravidão. Ele mostra que o Império brasileiro estava casado com a escravidão. Acabou a escravidão, acabou o Império. É o autor que mais claramente mostra a vinculação da escravidão. Tem esse rapaz que eu não sei quem é, mas ele é muito superficial, faz uma crítica, como essa celebração do Sérgio Buarque, a celebração da elite. Bobagem. Celebração de elite, coisa nenhuma. Ele que é a celebração da bobagem. Vamos lá, quem mais? Vamos. Tem 1, 2, 3, vamos ver. Presidente, a minha pergunta é mais relacionada... Hoje o que nós vemos é um sistema capitalista nosso bastante fragilizado. Alguns até mencionam que a Lava Jato se assimila com a Operação Mãos Limpas da Itália, que fragilizou o capitalismo italiano também. A minha primeira pergunta é relacionada... Você acha que nós conseguiremos recuperar a médio e longo prazo? E a segunda pergunta é... Dado que somos estudantes da Faculdade de Administração e Economia, qual é o nosso papel na construção do capitalismo brasileiro? Bom, vamos lá. De fato, o momento atual, o sistema econômico brasileiro está fragilizado, indiscutivelmente, né? Está fragilizado porque você teve de novo uma expansão desmedida da intervenção estatal, uma crença que o governo, e, portanto, o Estado difundiu no sentido de que tinha um novo modelo de crescimento, que era só aumentar o crédito público e aumentar o consumo, e que aí resolvia tudo. Chamaram isso erradamente de neo-keynesianismo, não tem nada a ver com Keynes, é uma ideia primitiva de que se fosse assim, todos os países do mundo cresceriam. É só dar crédito. Não, não é. Tem que investir, tem que ter alguma racionalidade, tem que olhar para a dívida. Todos os países do mundo devem, a dívida pública faz parte, não é? Mas quando a dívida começa a explodir, não pode, porque você vai perder confiança e a pessoa não empresta e não rola mais a dívida, não é? A ideia de que você pode fazer no orçamento o que quer é errada. Se você não tem atenção com o orçamento, não é nem de esquerda nem de direita, é erro, é engano, vai quebrar. Aqui quebrou. As finanças públicas quebraram. O déficit esse ano é 171 bilhões de reais. Né? É uma loucura. 10% do PIB é muito. Né? A dívida também é muito, sei lá, 3 trilhões e meio, é muito alta, tudo. Bom, então você tem um capitalismo desorganizado. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Quando eu fui ministro da Fazenda, era mais ou menos isso. Com pior, até porque tinha hiperinflação. Né? Então você tinha uma desordem total. O governo não tinha noção de nada. Levou tempo para reconstruir, não sei o quê, acabar com os bancos estatais, dos estados que eram emissores, não sei o quê e tal. Enfim, fazer um certo equilíbrio mais moderno, no seguinte sentido: você não tem nenhum sistema capitalista ou não capitalista que funcione sem governo. O governo é parte do jogo. Agora, qual é o limite? Como é que você faz uma interação adequada entre o setor privado e o setor público? Sem setor público organizado, o setor privado sucumbe, como aqui. O setor privado embarcou na megalomania do setor público e quebrou. Não completamente. Agora, aqui você tem ainda bases bastante razoáveis para você recompor o sistema econômico. Para começar, você tem uma agricultura que se modernizou muito e que foi feita na base do desenvolvimento tecnológico. Né? Isso é um dado que está aí. Segundo, você tem uma necessidade de investimento em infraestrutura grande. Né? Você tem muito capital no mundo hoje e não tem o que fazer com o capital, não sei onde aplicar. Né? Então, se você tiver voltar a um certo equilíbrio político, der sinais que você vai controlar a desorganização das finanças públicas, etc., etc., você tem como imaginar o crescimento. A indústria vai ter mais problemas. Por quê? Porque o Brasil talvez seja o único país da América Latina que realmente seja industrializado. Um pouco o México. Os outros são muito menos, o nosso é grande.
E indústria depende de ciência e tecnologia. E nós atrasamos muito nessa matéria. Nós não fizemos os vínculos necessários, né? E de câmbio. E também nós tivemos políticas cambiais bastante voláteis, vira e tal. Mas tudo isso dá para corrigir. Leva tempo. Quer dizer, o preço, quando você entra num processo, como nós entramos, recessivo, já há 3 anos já sem crescimento da economia, é muito elevado para reorganizar. E você tem que voltar a fazer com que as pessoas acreditem que a coisa vai dar certo. E ninguém volta só por acreditar, tem que dar sinais que vai funcionar e tal, tem que mostrar que o governo está se reorganizando, que você mais adiante vai ter uma taxa de juros mais civilizada, que você não vai mexer no câmbio discricionariamente, e tem que ter sorte, quer dizer, tem que a economia internacional também funcionar melhor. Se você tiver um boom de commodities, é maravilha, não tem nada à vista nesse sentido, mas seria bom. Ao contrário, o preço do petróleo está lá embaixo, mas enfim, são essas coisas. A fragilidade do nosso capitalismo é que ele, frequentemente, ele se transforma em capitalismo dos amigos do rei, que é próximo do Estado é forte, não sei o quê. Então é um crony capitalismo, um capitalismo fingido, de toda hora. E os capitalistas entram nisso. Depois acusam o governo, mas entram, porque acham que, sendo próximos ao rei, conseguem. Né? Tem o BNDES, tem não sei o quê, tem empréstimo, não sei o quê. Então, somos, digamos, a responsabilidade não é só de quem está no governo, é de muita gente que aceita caminhos que já se poderia imaginar que iam dar no que deram. Né? Mas também, como a gente também hoje se aprende. Não é a primeira vez que nós embarcamos numa espécie de trip, de que vai tudo dar certo. Não vai. Os países não nascem para dar certo ou não dar certo, depende do que a gente faça neles. Não tem um destino histórico de grandeza. O destino é trabalho, não é? Ver o que faz e tal e coisa. Pensem bem, não é fácil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 140 milhões de eleitores. É uma massa enorme. É como, sei lá, os Estados Unidos tem 300. A Rússia tem menos, mas é uma massa também. A Nigéria é outra massa, a China é outra massa, a Índia é outra massa. É muito mais complicado do que resolver a Suécia, Portugal, a Espanha, mesmo a França, a Inglaterra, porque é mais fácil você ter uma população não só menor, como mais homogênea. Aqui não, é muito heterogênea, muita pobreza, muita confusão, muita dificuldade. Bom, os americanos conseguiram, de alguma maneira, pegar uma massa que também era assim, migrante, para cá, para lá, escravo, ex-escravo, japonês, não sei o quê, e vem italianos, poloneses, enfim, aquela confusão americana também, e botar a ideia de lei, respeito à lei, ordem, lei e heróis da pátria e Constituição. Né? Entre eles não são tão amalgamados como aqui, mas todos respeitam uma certa visão, acreditam naquelas coisas, e se não acreditarem, são obrigados a seguir, porque tem ordem, e tem a lei e tal, mais ou menos funcionou. Se você for para a Rússia, eu estou impressionado por um livro que estou lendo do Sebag Montefiore sobre os Romanov. Os Romanov governaram a Rússia 300 anos, 3 séculos. As barbaridades que foram praticadas são inacreditáveis, sempre foram na Rússia. Aquilo lá funcionou sempre na base do despotismo. Às vezes é esclarecido. Catarina a Grande, Pedro o Grande. Mas vai ver o que eles fizeram. Pedro o Grande matou o filho, na tortura. Né? Foi Pedro o Grande, porque fez muita coisa lá boa, mas faz boa e ruim. E sempre na base da força, bem ou mal, eles organizaram a Rússia, veio aí os negócios de comunismo, não sei o que, mesma coisa. Os mesmos lugares onde os czares torturavam, o Stalin torturava. Né? Mesma coisa mais ou menos, mas, enfim, os propósitos eram outros, mas enfim, o sistema, para organizar aquela massa, foi no chicote. A Índia é mais ou menos como o Brasil. O Brasil e a Índia não se sabe muito bem para que lado vão. Vai ser possível organizar? Vai dar certo o país? Ou seja, nós acreditamos que sim, mas de repente dá medo. A sua pergunta é de medo. Será que vai funcionar? Né? Porque, de fato, será que vai? Depende do que a gente faça. Organizar mais, como foi no começo dito aqui, as instituições, melhorar a educação, dar mais consciência cívica, mais igualdade de oportunidade, menos desigualdade social. Tem que fazer essas coisas. A China está conseguindo fazer isso na base de um sistema fechado. Mas está conseguindo.
Primeira condição, lá como é que você alimenta 1 bilhão de pessoas. Os chineses pensam a longo prazo. Eles vêm para a África, América Latina, Brasil, Argentina, não sei o quê. Vão procurar minério e comida. Porque eles sabem que o poder depende de força militar, comida e minério. Para poder ter energia mais que minério. A China, a Nigéria é uma confusão. Também é enorme, tem quase 200 milhões. É difícil você... Esses grandes conglomerados, que vão ser os grandes países, vão ser se derem certo. Nós temos a possibilidade de ser, porque somos grandes. Mas temos que dar certo, senão não demos certo, se desanda. Então tem que estar o tempo todo reforçando as instituições e tal. É isso. Vamos lá. Hoje está agitado. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor foi âncora do filme Quebrando o Tabu, que ele trata basicamente sobre a descriminalização das drogas e já se manifestou publicamente sobre esse assunto. Eu gostaria de saber o que motivou o senhor a tomar essa posição tão progressista e tão corajosa. Bom, acho que foi inconsciência. Não estou brincando. Na verdade, eu sempre fui progressista em matéria de costumes. Eu acho que a gente precisa ter... A gente não pode ficar com ideias preconceituosas, porque tem que ter a visão mais aberta. Eu, na verdade, sobre droga, quando eu era presidente, eu acreditava que dava para extinguir. Eu mandei queimar a plantação de maconha. Um ano depois estava tudo lá de novo. Tudo lá de novo. E os americanos pressionando, porque queriam guerra às drogas e tal. Eu vi o México, eu vi a Colômbia, né? Converso, tenho muita ligação com muita gente da América Latina. Bom, aquilo foi aumentando meu grau de consciência. Realmente que eu tenho muitas ligações também com pessoas dos Estados Unidos. Eu assisti uma reunião uma vez lá, até no Departamento de Estado, onde havia uma divisão muito clara entre os diplomatas e as pessoas americanas, e as pessoas que eram ligadas à DEA, que é a Drug Enforcement Authority, que é a repressão à droga. E era claro que os americanos já tinham percebido que o caminho de alguns americanos de repressão não levava a nada. Depois começaram a ver os dados. É uma coisa louca, quer dizer, as prisões estão lotadas de gente. Depois você vê que a guerra às drogas perde, vai sendo derrotada, né? Então, o que fazer? Foi a partir daí que nós começamos a refletir sobre o que fazer. Não é uma questão fácil, não tem uma receita. Eu fui a muitos países para ver isso. Estive no México, na Colômbia, Estados Unidos, Brasil, Holanda, Portugal, Suíça. Bom, cada um tem uma tentativa de solução, né? No conjunto, eles, pelo menos no que diz respeito à maconha, a tendência é fazer com que é feito com o cigarro. Em vez de você proibir e deixar por trás, você regulamenta e vai restringindo. Isso no cigarro deu certo, o tabaco foi assim, né? Havia uma discussão, tem uma senhora chamada Gro Brundtland, que faz parte da mesma comissão que eu, foi primeiro-ministro da Noruega e foi presidente da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ela brigou muito para evitar o que queriam naquela ocasião, que era proibir o cigarro. Se proibir, vai ter cigarro de quinta categoria espalhado pelo mundo. Se você regulamentar e fizer propaganda contra, pode diminuir. Foi o que aconteceu, mesmo no Brasil. E isso muito ativamente no meu governo, porque eu era ministro da Saúde, né? Diga de passagem que tanto eu sou completamente intolerante. Pessoalmente, eu nunca provei droga, eu tenho horror a cigarro. Enfim, não sou muito certinho. Agora, você vai vendo que não tem solução. Você tem que ter uma política mais inteligente. Como é que você não pode, não é liberar cigarro? Não, o cigarro não é liberado. Você diz, olha, isso faz mal à saúde, faz campanha contra, não pode fumar aqui, não pode fumar ali, não sei o quê. Desglamorizar o uso do cigarro. Porque as mulheres no passado, o glamour era o cigarro, na televisão, no filme, não sei o quê. A maconha, houve uma época que virou glamour também, por causa dos hippies, o que se imaginava que fossem os hippies, os grandes festivais de música nos Estados Unidos. Não pode glamorizar, né? Bom, e a tendência é realmente, no caso da maconha, aqui no Brasil faz-se guerra contra a maconha, pega a maconha todo lado, não adianta, perde a guerra. Outra mais complicada são as outras drogas. Em Portugal, então, ainda é hoje de novo, o responsável pela política de drogas lá em Portugal, chama-se Gulão. E o ministro da Saúde, conversando comigo, eu fui lá visitar umas instalações sanitárias deles para droga.
Ele disse o seguinte, olha, a distinção entre droga leve e droga pesada é falaciosa, porque a maconha todo dia faz mal. E a heroína, eventualmente, uma vez, né, não faz tanto mal. Se for todo dia, mata. A bebida é a mesma coisa. Todo mundo bebe um pouquinho, ou todo mundo, muita gente. Come um leitão sem cachaça. Agora, se você levantar de manhã e pedir cachaça, está mal. Né? Então você tem que regulamentar, tem que estar partir do suposto que qualquer droga faz mal e que o seu uso é melhor não ter. Se tiver, que seja o mínimo possível e ter regulamento. Então essa foi a visão. E depois essa comissão global de drogas, que eu era presidente até o mês passado, agora eu pedi demissão de várias presidências que já não tenho mais paciência para viajar muito e nem idade. Mas é uma senhora uma senhora suíça chamada Ruth Dreifuss, que foi presidente da Suíça, que é presidente da comissão, que ela atuou muito na questão de droga na Suíça. Mas os últimos relatórios da Comissão Global de Drogas tem muita análise científica junto, quais são as políticas mais adequadas, não sei o que lá. E o apoio, né, dessa comissão é muito grande, pessoas bastante insuspeitas. Um jeito que foi presidente do Banco Central Americano está lá na comissão, outro foi ministro da Fazenda do Bush pai, tem 90 e tantos anos mais velho que eu, está na comissão. Enfim, pessoas ditas respeitáveis, para mostrar que não se trata de liberar geral, né? Mas ele tem muitos dados sobre isso e a tendência no mundo é essa. Você vê a Colômbia, que é um país, México, eles já liberalizaram muito. A Colômbia tem uma legislação extremamente severa para quem faz contrabando de droga. E eles expropriam em grande quantidade. Quer dizer, ao mesmo tempo, eles liberaram se a pessoa tem uma posse de não sei quantos miligramas de cocaína, não vai para a cadeia. Mas se faz contrabando, vai. Quer dizer, não é uma coisa simples. Né? E no Brasil é muito complexo. Aqui, nesse quarteirão, aqui ao lado tem o Cinema Marrocos. Eu vi nos jornais agora. Que era o negócio do MST, não sei o que lá, negócio do sem-teto. Não era sem-teto coisa nenhuma. Era o Comando Vermelho, era não sei o que lá, e era armas e droga. Aqui ao lado daqui está o Ministério a Secretaria da Agricultura. Eles ocuparam o Cinema Marrocos, que o governo estadual desapropriou para fazer a Secretaria de Educação lá. Ocuparam há 5 anos, estavam ocupados lá. E aqui em frente está a prefeitura. Quer dizer, é um negócio complicado. Não é que está lá longe, não. Está na nossa porta. Né? E com todos os riscos que isso tem. Isso não pode ser permitido. Você não pode permitir ganhar dinheiro com arma e droga e não sei o quê. Então, é complicado. Não tem uma solução fácil. Né? Os americanos estão tentando no que diz respeito à maconha. Vamos ver o resultado. Tem que analisar com cuidado, mas tem que ter a mente aberta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Meu Deus. Vamos lá. É difícil hoje. Você falou uns minutinhos atrás sobre o quão heterogêneo é o Brasil em termos do seu tamanho. E o brasileiro, minha impressão, pelo menos aqui no geral, eles têm certo temor em quando você fala em uma coisa de abolir o presidencialismo. Então, qual seria a sua visão em adotar um parlamentarismo, dando ainda mais autonomia para os estados? Há um certo temor mesmo, porque nós sempre fomos um país verticalizado, né? E depois tem o seguinte, o sistema parlamentar é o sistema dos partidos. Na medida que você tem 34 partidos e mais 35 em preparação, como é que faz? Né? Eu acho que para chegar ao parlamentarismo vai levar tempo. Tem que ter alguma estrutura mais sólida. Quando houve o plebiscito, eu votei pelo parlamentarismo, influenciado na Constituinte pelo Afonso Arinos, que mudou de posição, ficou parlamentarista. No passado eu era presidencialista, como tradicionalmente os brasileiros são. Pois bom, é mais inteligente o parlamentarismo. Mas cadê as pré-condições? Nós temos que criar essas pré-condições. Se houver um plebiscito de novo, tem que haver, porque houve um plebiscito que votou pelo presidencialismo. A maioria provavelmente vai votar contra o parlamentarismo, que vai pensar, vou entregar o poder aos partidos? Eles preferem entregar uma pessoa do que partido. Né? Então você vai ter um trabalho longo no Brasil para fazer partido funcionar. Pode. Eu acho que com 3 medidas você melhora o sistema partidário brasileiro.
A primeira, a Câmara já aprovou 2 vezes e a Suprema Corte negou, porque a Constituição foi escrita num momento de auge de luta contra o autoritarismo. Então, nós criamos uma regra na Constituição que não permite restrição a partidos. Ora, a Câmara aprovou a lei de barreira, que é que se o partido não tiver um certo X% nos territórios, nos estados e tal, não é partido. Não, melhor, não tem deputado na Câmara. Bom, isso vai ter que ser feito, porque você vai ter que ter... Claro que, a meu ver, deve ser progressivo, não é para matar nenhum partido. Dá espaço para os partidos verdadeiros poderem se organizar e competir. Agora, se não tem apoio, vai fazer o quê? Não pode, não pode, não tem votação mínima, para quê? Não pode ter representação. Bom, então isso é a primeira coisa. Segunda questão, e a outra é proibir coligação dos partidos na eleição proporcional, deputados, vereadores, etc, etc. Por quê? Porque os não partidos fazem uma pizza, criam o partido, e depois apresentam um candidato forte e fazem uma aliança com um partido mais forte e vão na rabeira desse partido mais forte. Ganham, pelo sistema proporcional, na sobra de votação do partido grande. E aí colocam gente lá dentro. Proibir a coligação. E os pequenos partidos não querem isso. E alguns grandes também não, porque se aliam a esses pequenos partidos. Mas como aconteceu que foi uma proliferação de não partidos com nome de partido, e que tem como objetivo ter acesso ao fundo partidário, que é dinheiro público, que se divide entre os partidos, e que hoje é quase R$1 bilhão. A cada 4 anos, um partido que não existe recebe 5 milhões. Como ele tem um dono, aquele dono, seus amigos, ele tem 5 milhões a cada 4 anos, não é mal. Então, criam partidos. E se o partido cresce um pouquinho mais, ele tem a representação, ele vai pedir ao governo uma parte do orçamento. Eu quero uma agência da Caixa Econômica, eu quero um ministério, eu quero não sei o quê. Não pode, quer dizer, ele tem que ter essas limitações. Essas 2 regras, a Câmara, eu acho que dá para passar. Não é fácil, mas já passou, pode passar de novo, tem que mudar a interpretação do Supremo. Ou fazer reforma da Constituição, aí é muito difícil, precisa ter 3 quilos. E a outra é a questão de como é que financia. Porque quem é que paga pela democracia? A democracia custa. As pessoas preferem achar que não tem custo. Tem custo. Como é que mantém o partido? Segundo, como é que você faz o candidato ser conhecido? Terceiro, como é que ele se desloca no espaço? Se for presidente da República, tem que viajar de avião. Ou vai fazer o quê? Como é que vai? Vai de carro? Ao Amazonas? Não vai. Quem paga o avião? Como é que faz, mesmo num estado como São Paulo? Como é que faz? Tem dinheiro, custa dinheiro. Bom, quem paga? Como é que foi, digamos, o acordo tácito de custo de campanha no Brasil? A partir de certo momento, passou a ser basicamente financiado por 2 instituições, banco e empreiteira. Na Colômbia e no México foi a droga. E foi pior. Aqui era banco e empreiteira. Tem outros também, mas o grosso é banco e empreiteira. No começo era tudo Caixa 2. Aí deu aquela confusão, não sei, fizeram uma lei que permitiu o Caixa 1. Então, se você recebe e declara ao tribunal, está limpo. Quando é que você não declara? Quando o partido não quer que o seu nome seja ligado a uma empresa, ou quando a empresa não quer dar o dinheiro legal. São os 2 mecanismos, porque se você não tem problema de dizer que recebeu o dinheiro, você vai para o tribunal e diz, eu recebi X, não tem limite, o limite é muito alto. Bom, mas deu no que deu. Uma corrupção generalizada, porque agora é outra coisa, não é dinheiro da empresa, é dinheiro do próprio governo. Ele faz o acordo de contrato de trabalho, sobe o preço do contrato e é o dinheiro do povo que vai para via empresa para os partidos. Então aí é corrupção direta. Bom, então o tribunal resolveu agora, há uns meses atrás, o Tribunal Supremo Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, resolveu proibir doação de partidos. Então agora eu quero ver o que vai acontecer, porque agora são só pessoas físicas que podem doar. E pessoas físicas, em geral, não têm dinheiro para doar. Quem tem são as pessoas jurídicas. Está proibido. Bem, vai ter um lado positivo que vai dar uma confusão enorme. Se a gente quiser regularizar, pode. Eu dei já uma sugestão mais de uma vez. Faz o seguinte, você dá um limite de contribuição das pessoas jurídicas, digamos 1 milhão por empresa ou por conglomerado, qualquer X, assim. Agora, não permite que esse dinheiro seja dado aos partidos, dá ao Superior Tribunal Eleitoral. E o partido vai lá e leva ao tribunal os gastos que ele teve. Acabou. Quer dizer,
não querem isso, então tem que ter imposto, tem que ter um fundo partidário enorme. No fundo, quem é que vai pagar? É o povo ou são as empresas? Indiretamente, porque é um imposto sobre as empresas. Vocês são responsáveis, mas vai no tribunal e paga. Né? Enfim, isso tem que ser resolvido. Eu estou dando um palpite aqui, não sei se tem procedência, vai ter que ser resolvido. O mais difícil é como é que financia a democracia. Depois o outro são essas outras 2 medidas que podem ser tomadas para, com o tempo, melhorar o sistema. Uma coisa que a gente precisa assumir é o seguinte: as pessoas esperam atos e gestos. O sujeito é presidente, tem força, vai lá e toma uma decisão. A vida não é assim. São processos. Tomam tempo. Então, para você melhorar o sistema partidário, não basta a lei. Precisa mudar pouco a pouco a conduta, a cultura. Mesma coisa do dinheiro. A cultura. Não é? Isso não é de repente, mas a lei molda, dá um caminho. Então, você, se tomar certas medidas, que eu mencionei 3, eu acho que são as fundamentais. Com o tempo, você vai ter um sistema partidário mais sólido. Né? Ele foi mais sólido no passado, depois que foi degenerando. Não eram tantos partidos. Você, com 4, 5, você fazia um espectro. 5, 6 partidos faziam um espectro de esquerda, direita, centro ou nada. Né? Agora não é nada. Agora são grupos de interesse com o nome de partido, buscando vantagens, às vezes pecuniárias, às vezes de poder. Não dá. Tem que mudar isso. Tem mais aí. Agora é aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu gostaria de saber como ficou a relação com o Itamar depois que foi aprovada a reeleição. Bom, ele não gostou, né? Mas o Itamar era uma pessoa peculiar, né? Quando ele era presidente, eu devo muito a ele, porque foi ele que me inventou de me fazer ministro da Fazenda e tal, contra o bom senso. Mas o Itamar, quando era presidente, ele tinha horror ao exercício da presidência. Ele marcava na folhinha os dias para terminar. Eu nunca imaginei que ele quisesse reeleição, quisesse ser eleito. Bom, mas é natural, é humano também. Bom, o fato é que ele terminou a eleição, eu fui eleito e tal, e quando foi aprovada a emenda da reeleição, eu sempre fui favorável à reeleição, desde a Constituinte, porque em 4 anos você não muda o país. Hoje eu não sei qual é o melhor sistema, porque nós não regulamos bem o poder do presidente, enfim, acho que algumas coisas vão ter que ser modificadas, mas enfim, era a minha posição. O Itamar era embaixador meu, nessa época ele era embaixador na OEA, nos Estados Unidos. E ele foi lá almoçar lá com o Alvorada, e eu percebi que ele estava meio agastado, mas ele me disse que não queria ser candidato. O Itamar era muito assim, difícil de você saber realmente, talvez ele próprio saber o que ele queria e não queria. E ele resolveu ser candidato e me disse que não ia ser, mandou uma carta dizendo que ia mandar uma carta ao PMDB, que ia ser candidato, mas não seria, enfim, esse jogo de político. E foi e perdeu a convenção do PMDB. E claro que eu queria que ele não fosse candidato, que o PMDB me apoiasse. Aí ele ficou zangado, obviamente, comigo. Ficou zangado, depois ele foi eleito governador, depois ele achou que, enfim, inventou opção de histórias, que o governo federal ia invadir Minas, botou a polícia militar em prontidão. Mas no final, depois nós reconstruímos a relação e no final estávamos bem, o quanto é possível bem quando você tem posições políticas. Mas, enfim, o Itamar era uma pessoa honesta, decente, pessoalmente. Tinha essa coisa, às vezes, de político tradicional, que ele sempre foi político. Mas ele não tinha muita rumo garantido sobre ele próprio, que ele ia fazer, não. E como todo político, tem sempre uma entourage, os amigos, os que estão em torno. Esse aqui é o problema maior. Não é só em qualquer sistema. Se for ler o negócio do Romanov que eu estou lendo, é a mesma coisa. Os que estão em volta e tal, é um inferno. E os que são amigos não querem que o sujeito saia do poder nunca. Né? Aconteceu um pouco isso com o Itamar. O pessoal mais próximo a ele queria muito que ele... Enfim, tivemos alguns desavenças, mas eu acho que o Itamar foi um homem bem... Enfim, em geral, ele era um primeiro decente, nunca mexeu com corrupção, nunca tinha... Modesto, pessoalmente, de vida frugal. Não tinha muito conhecimento político, bastante. De economia, nenhum. Né? Ele confiou em mim plenamente, me deu um poder que era descabido até. Né? Mas ele não entrava nos detalhes de orçamento, essas coisas, não é a visão dele.
não é dele, não era a maioria dos políticos brasileiros. Não tinha noção. Os grandes políticos, eu não vou dar nomes porque fica chato, mas os grandes políticos, pessoas que eu respeito, mas não tinham nenhuma noção de como é que a coisa funciona, como é que a economia funciona. Não tinha, tem noção do poder, como é que joga. O poder trabalha um pouco isso também. Né? É isso. Mas eu o respeito. Boa tarde, presidente. Você comentou... Desculpa. A gente tem tempo para mais uma pergunta, tá? Você comentou sobre a impopularidade da reforma do sistema previdenciário. E eu gostaria de saber, quais, assim, sendo realista, quais são as medidas que você acha possível de serem tomadas para adequar o apoio do parlamento à reforma? Veja, eu, quando fui presidente, tentei fazer reforma e fiz errado. Por quê? Porque fui muito ambicioso. Primeiro, eu acho que é preciso separar o INSS, quer dizer, o trabalhador comum, o empregado comum, do funcionário público. São dois sistemas diferentes e uma desigualdade enorme. No funcionalismo, o salário é alto, relativamente para o Brasil, né? Você se aposenta com a idade que todos se aposentam, muito cedo, na verdade. Quando eu era presidente, na média, as universidades federais, o pessoal se aposentava com 50 anos, né, com o salário que tivesse. E aquilo transfere para a família, para a mulher e tal. Então, no INSS não é assim. É muito mais baixo, eu não me lembro agora exatamente quanto é, mas é muito mais baixo. Né? Bom, então tem que tratar separadamente os dois casos. Quando você tenta misturar, você vai ter oposição de todos. Né? Quando nós fizemos lá uma tentativa de mudar aquilo que é fundamental, que é a idade mínima de aposentadoria, nós perdemos por 1 voto. Precisava ter 308 votos para ter 3/5. Tivemos 307, sendo que vários dos nossos, alguns ex-ministros, não votaram. Por razões variadas, enfim. Mas perdemos por 1 voto. E ali, o que nós fizemos? Nós criamos uma coisa que foi muito visada, que é o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário foi aprovado por lei simples, e não pela maioria de mudança constitucional, que é uma combinação de tempo de contribuição e tempo de aposentadoria. Né? Bom, então isso não resolveu, mas minorou a curva de crescimento do déficit. Mas, em vez de ser assim, passou a ser assim. Bom, mais recentemente, o Congresso derrubou o fator previdenciário. O governo recriou de outra maneira. Tem lá um progressivo, 85, 95, uma coisa assim, somatória de anos de serviço com contribuição, não sei o quê. Mesmo assim, o déficit é muito grande. Alguma coisa vai ter que ser feita. Está nos jornais de hoje que o presidente da República, que é constitucionalista, acha que, pela Constituição, ele tem razão. Você tem 2 pré-condições para poder se aposentar. É idade e tempo de contribuição. Interpretar que é eu ou tempo de contribuição. Né? Se mudar isso, já muda alguma coisa. Você tem que somar e tempo, e é uma coisa, pode ser razoável. Agora, outra questão que eu acho que precisa ver, primeiro, qualquer mudança é melhor que seja progressiva. Quer dizer, vamos supor que a gente queira... Hoje a idade de aposentadoria para mulher é 60 anos. Ou 55, nem sei. 60. Vamos supor que você queira 65 para mulheres. A diferença entre homem e mulher precisava acabar, porque as mulheres duram mais que os homens. Eu sou uma contraprova disso, porque estou durando. Mas, em geral, é verdade. As mulheres duram mais tempo que os homens, demograficamente. Então, não tem muita razão. Você pode dizer, porque a mulher... Tá bom, mas um pouco de diferença, mas não tanta diferença. Bom, mas mesmo que suponha que a gente queira que as mulheres se aposentem com 65 e os homens com 70. Não pode ser de imediato. Tem que ser alcançável num prazo de 10 anos, 12 anos. Para aquele que está na bica da aposentadoria não se sentir lesado. A gente tem que prestar... Não é um assunto simples. Não adianta ter só matemática. Está falindo, mas está falindo há muito tempo. Vai falir com o tempo. Então, também vamos corrigir com o tempo. A outra questão que eu acho que é importante é o seguinte, que se discute pouco isso aí, é que grande parte do déficit da Previdência vem do setor público, e não do privado. É o setor público. O número de aposentados é gigantesco. Agora eu vi uma medida que é importante, não sei se vai passar, que nas Forças Armadas você tem um problema complicado. Por quê? Pelo exercício típico da profissão militar, tem que se aposentar mais jovem.
porque não vai para a guerra velho. Então, é muito jovem. Eles fazem aquilo, estão querendo ampliar um pouco a duração do serviço na ativa. Não sei se passa, mas é uma possibilidade, porque isso afeta o conjunto. E como se aposentam os jovens, quando eu era presidente, eu tinha um ajudante de ordens que era da Marinha. Eu digo, vai ver quantos almirantes tem a Inglaterra, a Royal Navy. Nós tínhamos 3 vezes mais, na ativa, sem falar nos da reserva. Muito mais. Quer dizer, isso pesa no orçamento. Tem que ser equilibrado, você não pode drasticamente mudar, porque as pessoas vão reagir. E tem um outro lado que também nunca ninguém enfrenta, que é o seguinte: uma boa parte do déficit deriva do fato de que, pela nossa Constituição, ou pelas leis, Constituição, o trabalhador rural não só se aposenta mais cedo, mas não cotiza, não contribui. Nem o trabalhador, nem o empregador. E o déficit é total. Né? Como é que você resolve isso? Uma parte é assistência social. Outra parte tem que examinar. Será que é preciso não cotizar? Por que o empregador não paga? Como é que faz? Quer dizer, não se discute a Previdência englobado tudo. Não, vamos ver com mais objetividade. E eu acho que tem que ser em nome da igualdade, não só do equilíbrio fiscal. Se falar só de equilíbrio fiscal, vai dar uma reação muito grande. O problema é a desproporção. O trabalhador se aposenta com a mesma idade do funcionário e ganha muito menos. Tem um desequilíbrio nisso aí. Como é que você pode tentar harmonizar? Sempre se fala, bom, é claro que num país como o Brasil, de tanta pobreza, você tem que ter uma aposentadoria razoável para muitos, para a maioria. Agora, você quer receber mais? Capitaliza. Capitaliza. Né? Quem pode, capitaliza. Quem não pode, tem que ter um razoável. Porque tem gente que não tem como capitalizar, comprar um título e tal, e tem que ter garantia de que esse título vai valer. Quando eu estava no governo, havia um modelo chileno. O que o Chile fez? Numa certa altura, o Chile tinha um enorme superávit fiscal e eles resolveram passar tudo para o modelo de capitalização. Mas o governo ficou com a dívida do passado. E como ele tinha um superávit fiscal, eles puderam aguentar a dívida do passado. Quer dizer, aqueles que já tinham direito à aposentadoria e que não tinham capitalizado. Aqui no Brasil eu mandei calcular. Foi até o André Lara Rezende, que é um sujeito bastante hábil, com a moça que inventou esse fator previdenciário, fizeram os cálculos lá. Era maior que um PIB brasileiro, o que tínhamos que ter de dinheiro para poder fazer a transição do sistema atual para o sistema de capitalização. Então, não são coisas simples. E são coisas que você precisa, a meu ver, separar cada um, falar, está muito desigual, vamos igualar um pouco mais. E terceiro, vamos obter o equilíbrio across time, no decorrer do tempo. Não pode ser de imediato, porque você fere muitos interesses. Então, esse é um pepino graúdo. Última questão. Deixa eu ver, já tem gente aí. Não, dá. Aquele lado ficou totalmente calado. Por quê? Estão na oposição. Boa tarde, presidente. Durante a elaboração do Plano Real, o isolamento político da equipe econômica foi muito importante para a elaboração dos planos, antes mesmo deles serem apresentados para os políticos. Queria perguntar como é que você fazia funcionar essa proteção à sua equipe econômica e se você acha que hoje as circunstâncias é possível também isolar politicamente a equipe econômica de hoje, que foi extremamente bem elogiada e que possivelmente poderia realizar as reformas que a gente precisa. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento de hiperinflação. Havia um sentimento que não dava mais. Havia que tentar. Já tínhamos tido um aprendizado com o plano cruzado, que quase deu certo. Então a gente tinha noção de por que não deu certo, o que faltava e tal. Certos ajustes fiscais, não dar aumento de salário na hora que você faz o ajuste. Enfim, uma opção de coisas assim que tinham sido apreendidas. Segundo, o Itamar era o presidente. Né? No começo eu era ministro da Fazenda. De alguma maneira, o que eu fiz? Eu falava. Minha função era falar. Né? Falar com o Congresso, falar com a imprensa, falar com o país, ir para a televisão e tal, para suprir justamente esse sentimento de que você vai para onde. Né? Bom, e isso protegia o grupo mais técnico na questão. Mas depois nós tomamos uma decisão que eu acho que foi muito importante, que foi a seguinte:
Até então, todos os planos feitos e todas as mudanças de câmbio, de juros e tal, eram feitas de surpresa. Quer dizer, você, de repente, abriu o Diário Oficial, tinha mudado tudo. A decisão foi, nós vamos explicar de antemão o que vai acontecer. Foi uma decisão complicada, porque os técnicos não gostam disso. A tecnocracia desconfia do político. E acha que se contar, eles vão estragar. Né? Tipo, não vamos contar ao Congresso, vamos contar ao país. E, afinal, como prevaleceu, como tinha que prevalecer, porque eu era o presidente, o ministro, tal, vai ser assim. Foi assim. Então, quando nós começamos a publicar o que íamos fazer, nós não fizemos nada, nós dissemos que íamos fazer. E inventamos a URV, que era uma moeda fictícia, e explicamos ao país o que seria. E deixamos um período para eles se acostumarem, que essa garrafa, em URV, vai custar 1, mas em moeda local, que era o cruzado novo, vai perdendo valor. Né? Bom, e a mídia ajudou muito a explicar à população. E deixamos livre a decisão sobre em que moeda se fariam os contratos de trabalho. Salvo o mínimo que eu podia definir pelo governo. O resto em que moeda. E todo mundo passou para o URV. Perceberam que era possível você raciocinar em termos de uma coisa estável. Então foi um processo pedagógico. E também para dar um choque pedagógico, nós trocamos no mesmo dia toda a moeda do Brasil. Claro que para fazer isso nós tínhamos que mandar fazer moeda e bilhetes. E o Brasil não tinha capacidade de produzir naquela quantidade. Tínhamos que fazer fora do Brasil também. Né? E ninguém sabia. E tinha que escolher as moedas, o nome da moeda e tal. E num dia foi tudo para mostrar, olha, mudou tudo, daqui por diante será diferente. Isso não foi o fundamental. O fundamental foi organizar as finanças públicas. Porque o que causava a inflação não era a moeda, o papel moeda em si, era a desordem do crédito público, essa coisa toda. Isso foi que nós fomos... Depois de feito isso, tivemos que continuar fazendo. Até chegar a lei de responsabilidade fiscal, que foi feita no ano 2000, 6 anos depois do real. Ele leva tempo para você botar mais ou menos em ordem. É fácil destruir, foi destruído rapidamente. Mas até para botar em ordem um sistema de financiamento leva tempo. E foi, creio eu, que foi bastante significativa a decisão de, olha, vamos fazer dizendo o que vai acontecer. E vamos tentar fazer com que aconteça, porque ninguém tem bola de cristal, pode não acontecer. Né? Agora, o que houve foi que, como pré-condição, nós inventamos um negócio chamado Fundo Social de Emergência. Não era nada social, era de emergência. Digo, vamos botar social, porque aí o Congresso aceita mais facilmente. O fundo é de emergência. O que era isso? Era uma demonstração de que, naquela altura, as finanças públicas, como hoje também, estão muito condicionadas por gastos obrigatórios. Então, o que sobrava realmente, a discrição do governo, era um mínimo, era 10% do orçamento. Não dá para governar assim. Tudo era obrigatório. Então, nós fizemos esse Fundo Social de Emergência, foi aumentar o grau de liberdade até 20% do orçamento. Isso deu margem de manobra que o ministro da Fazenda e o presidente da República cortassem gastos, não fizessem o gasto. Eu tinha mais liberdade de... Isso foi feito antes do real. Nós tínhamos, em outros termos, nós tivemos uma certa noção de para onde é que íamos. Olha para frente, mas não para frente do dia seguinte ou para a eleição seguinte, do país. Como é que você vai alcançar certos resultados. Né? E não foi só na parte econômica que houve isso. Quando eu virei presidente, isso se manteve, digamos, a autonomia relativa, porque sempre é relativa, do setor econômico, mas também nos outros ministérios. Quer dizer, no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Reforma Agrária, aqui não tem jogo político, não tem dar cá, toma lá. Né? As pessoas eram formalmente de um partido, mas não estavam lá para fazer a política do partido, estavam fazendo a política da educação. E eu nem mudei o ministro há 8 anos. Da Fazenda também não mudei. O da Fazenda era o Malan, que não era de partido nenhum. Da Educação era o Paulo Renato, que formalmente era do PSDB, mas não era por isso, não estava lá para fazer a política do PSDB. E da Saúde, primeiro foi o Jatene, que não era nada, partido nenhum. E depois o César Albuquerque também não. Quando veio o Serra, que era do PFL, do PSDB, o Serra não foi fazer a política do PSDB, nomear a gente do PSDB. Não, vamos fazer a política da reforma agrária, a mesma coisa. A reforma agrária, quando, por exemplo, o Raul Jungmann lá, que vinha do PPS, que era o partido ex-comunista, o Jungmann
Hoje é ministro da Defesa. O que ele fez? Ele fez concurso para preencher lugares lá, e não nomeações de coisas. O Serra pegou uma coisa muito importante lá do Ministério da Saúde, que tem agência em toda a parte, e disse, aqui tem que ter qualificação. Se não tiver tais títulos, não entra. Quer dizer, tentamos profissionalizar um pouco a máquina. Claro que em outras áreas não foi assim, porque você tem que ter apoio político. Então, área de turismo, sei lá o quê, aí não foi assim. Né? Em algumas áreas não foi. Mas o que eu achava que era o coração do governo, para onde é que nós iríamos, que é planejamento, economia, fazenda, planejamento, educação, saúde, reforma agrária. Nessas questões houve uma visão do que nós tínhamos que fazer. Não é? Isso tem que ter. Se você não tem isso, você não tem rumo. Não tem rumo. Você vai ter que entender, como eu comecei dizendo isso aqui, como é que é a realidade. Você tem que atender a realidade, mas você tem que mudar a realidade, tem que levar a realidade para o que você acha que é o certo. Pode estar errado, mas você acha que é o certo. E os outros vão disputar. A eleição é para isso. É para cá ou é para lá. Mas você tem que ter capacidade. Ao mesmo tempo que você faz o jogo no Congresso, com os partidos e com os grupos de pressão, porque não são só congressos de partido, tem os grupos de pressão, que são muitos, né? E você tem que atender ou não atender, sei lá o quê, mas você tem que ter o que você quer fazer mesmo, quais são as áreas, e você não pode resolver todos os problemas, ninguém resolve tudo. Você tem que escolher o que eu posso resolver. Agora, por exemplo, o presidente interino lá, daqui a pouco vira presidente, muito bem, tem 2 anos, o que ele pode resolver? Dar sinais. Aonde? Aqui, ali, eu tenho escrito onde é que eu acho, ele tem que achar, onde é que tem que dar os sinais. Se for mexer em tudo, vai cair, não é que vai cair, não vai fazer nada. Porque não tem gente para mexer em tanta coisa. Você tem que ter uma visão estratégica. Se você não tiver visão estratégica, fica lá. Mas não faz muito. Dá cá, toma lá, dá cá, toma lá. Que é da natureza da vida política, não é só aqui, é no mundo todo. É assim. Você vê, nos Estados Unidos, agora não sei se ainda é assim, em certas votações, tem um momento que eles interrompem a votação, porque o deputado, o senador, pode mudar de voto. Mudar o voto. Já sabendo algum resultado, pode mudar o voto. Um certo período. E que o presidente da República pressiona. E ele e os outros, e os contra também. É da natureza da vida democrática fazer pressão. Ah, o governo se meteu. Olha, tem que se meter. O governo tem que ter posição, tem que dizer o que ele quer. Né? Tem que fazer pressão, senão não anda. Em toda parte. Se não tem Congresso, é a mesma coisa, só que é feito escondidamente, faz os lobbies. Eu chamava no tempo do regime autoritário anéis burocráticos, que era a ligação da burocracia, não com os partidos, com os interesses econômicos, que existem e vão pressionar. E é normal que pressionem. O presidente tem que arbitrar entre interesses e valores. Mas se ele não tem uma visão, ele fica só o tempo todo no joguinho entre aqui ou ali, aqui ou ali, e ele não comanda nada. Não é? Você tem que ter enfim, tem que ter uma visão de Estado, quer dizer, não é só da política, do Estado. O que você vai fazer com o Estado e com o país? Tem que ter uma visão do país. O que você quer para o país? Né? E o país está louco para saber o que vai fazer, quem vai fazer o que com ele hoje. Ontem eu fui fazer uma palestra para mais de 1000 pessoas. O que eles querem saber? Para onde é que nós vamos? Eu sei lá onde é que nós vamos, eu tenho que dizer como é que eu acho que deve. Né? Mas quem vai, eu preciso que os que têm o controle efetivo da vida política, que saibam para onde vão e digam ao país o que é que eles vão fazer. O que nós fizemos com o Plano Real foi dizer ao país o que nós vamos fazer, qual é o rumo. Né? Enfim, é isso. Agora eu tenho que suspender o papo, porque já tem gente me esperando por aí. Boa sorte para vocês. Obrigado.